Podcast relevante, um bate-papo bem maneiro, com gente interessante do mundo inteiro. Dia após dia, temas que fazem diferença. Alô, meus irmãos, graça e paz, aqui é seu amigo professor Alexandre Passos e estamos de volta mais uma vez para mais uma escola bíblica dominical no ar. E vamos prosseguir o nosso estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos ministrado essas aulas pela ausência, muitas vezes, de aulas de escola dominical. Então, nós vamos suprir essa necessidade. Muitas pessoas procuraram a gente, questionaram por que nós não havíamos dado continuidade às aulas online, mas estamos aqui para ministrar a palavra de Deus para você. Isso é uma iniciativa do Podcast que sempre busca trazer a você mais conhecimento da palavra. Quando você conhece mais a palavra, você tem menos possibilidade de ser enganado ou de ser manipulado por qualquer tipo de pessoa, até mesmo por mim. Até mesmo por mim, se eu estiver de alguma forma consciente ou inconscientemente manipulando, você vai ter a palavra de Deus. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você não precisa de um outro livro para poder explicar a Bíblia. Senão eu vou me assemelhar a várias outras religiões que dependem de decisões dogmáticas, de lideranças, para poder entender e ler a Bíblia. Então, eu quero dizer a você que a Bíblia explica a própria Bíblia. Você não precisa de outro livro para entender a Bíblia, somente a própria Bíblia. Nós, semana passada, terminamos um longo estudo sobre o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. E hoje nós daremos início. Vamos dizer que hoje é o início do estudo de Atos capítulo 10. Nós vamos começar a estudar o livro capítulo 10, que tem muitas informações, tem muita coisa interessante. Você sabe que o nosso estudo aqui ele é focado em versículo por versículo, tentando entender o contexto da história que se passa a história, tentando entender as necessidades que a história tinha para aplicar, ok? Então vamos lá, vamos iniciar a nossa aula de hoje, Atos capítulo 10. E nós temos aqui, e havia em Cesareia um varão por nome chamado Cornélio. Então nós temos aqui este homem chamado Cornélio. E diz o seguinte: ele era centurião da corte chamada italiana. Então a gente coloca aqui corte e corte italiana. Italiana, ele era um centurião. Vamos ver, vou colocar aqui, ó, para você acompanhar com a gente a nossa aula. Vou chegar um pouquinho mais para cá para ficar. Então nós temos aí, a primeira informação que nós recebemos é que ele era de uma corte chamada italiana, isto é, primeira informação que nós vemos aqui, Cesareia. Cesareia era um local onde havia muito sob tensão. Existiam muitos rebeldes naquele local, querendo tomar o poder e querendo tirar Roma do poder naquele momento. Então, esse centurião, esse homem, ele tinha uma responsabilidade de comandar uma centúria de soldados. O que é uma centúria de soldados? São 100 soldados. Uma centúria, 100 soldados. Normalmente, as centúrias andavam juntas, eram divididas, e eram entre 100 até 6 mil soldados que poderiam estar. Além disso, os próprios centuriões tinham sob comando não somente os soldados, que eram homens preparados por Roma, os melhores guerreiros. Vamos dizer que a tropa de elite de Roma, dali da Itália, era formada pelos centuriões e pelos seus soldados. Então ele no mínimo tinha 100 soldados a seu comando. Então era um homem, e segundo estudos que nós fizemos, é que este soldado, quer dizer, esse centurião, ele tinha o poder de castigar os soldados que saíam da linha e até mesmo tinha poder sobre a vida dos soldados. Veja quem era essa pessoa. Então ele fazia parte de um grupo seleto de pessoas que só ouviam as ordens do imperador de Roma. Então era um homem de poder. Era um homem também rico. Ele não era um homem que tinha poucas posses, mas tinha muitas posses, até porque era um representante do imperador de Roma naquele lugar. Os deveres específicos dos centuriões era responsável pela disciplina da tropa. Segunda responsabilidade era manter as tropas em forma organização. Elas tinham que fazer exercícios regularmente, o centurião fazia inspeções regulares, tinha jurisdição final sobre os suprimentos, alimentos dos soldados. A sua mais importante função era exercida na própria batalha. Uma vez estando na batalha, ele era totalmente responsável pelo desempenho dos seus homens. Então olha a importância deste homem, deste centurião, deste
Cornélio, né, que é chamado de um cristão intrépido, um cristão com coração em Deus, né? Mais informações que a gente pode saber, que Cornélio recebeu uma visão. A gente vai ver mais à frente sobre isso. Então, versículo 2 diz o seguinte: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Olha que interessante, ele era um soldado romano, quer dizer, era uma autoridade romana, e ele temia a Deus. Veja que aqui o texto não diz que ele temia aos deuses, mas sim que ele temia a Deus. Gente, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito importante, não é? Ele era temente, piedoso, isto é, ele era um homem que fazia o bem às pessoas ali, visto que ele estava no local, irmãos, preste atenção, ele estava no local em que que a nação dele, que Roma, tinha tomado aquela cidade, aquela nação. Então muitas pessoas odiavam. Como eu disse no início, haviam muitos rebeldes, muitas explosões de manifestações contra o governo naquela época, né? E ele estava naquele local, e a Bíblia diz, olha, o Lucas, que é o escritor do livro de Atos, diz que ele era piedoso e temente a Deus. E aqui, devoto, piedoso, pode também ser entendido como devoto, né? E era e adorador, uma pessoa que adora a Deus verdadeiro e que não idolatra, isto é, Cornélio adorava ao Deus de Israel. Olha que interessante. Muito interessante mesmo, porque o romano, né, o soldado romano, ou aqueles que vinham de Roma, né, aqueles que vieram para dominar as nações, eles tinham adoração por Hades, o deus da guerra, tinha adoração por Zeus, ou outros deuses do Olimpo, os deuses romanos, que eram grandes seres, fortes, poderosos, porém, poderosos entre aspas, né, gente? Porém, este homem, ele era uma pessoa que conviveu tanto tempo naquele lugar, tanto tempo com aquela nação, com aquele povo bom, povo judeu, mesmo sendo atacado por rebeldes, a Bíblia diz que ele temia a Deus. E ele continua dizendo, com toda a sua casa. Isto é, não somente ele era temente a Deus, bondoso, religioso, piedoso, mas também a sua família. E eu lembro daquele versículo que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quem vocês vão servir, Josué disse, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. O Cornélio era um cidadão, era um centurião romano, e ele teve o cuidado de instruir sua família no conhecimento que ele mesmo recebeu e estabelecer uma adoração do Deus eterno, do Deus único. Veja bem, gente, ele era um homem de autoridade e nessa época ele já adorava a um Deus único. Isso para o romano era meio que absurdo, só ter um Deus. Você só ter como adorar apenas um Deus, visto que o Olimpo tinha vários deuses para tudo. Dionísio, o deus do vinho, Zeus, o deus pai, né? Poseidon, irmão de Zeus, né? E todos os deuses que existiam naquela época, ele adorava a um único Deus, a sua casa. E olha que interessante, ele dava esmolas. Olha que interessante, ele não somente adorava a Deus, ele não somente amava a sua família, cuidava da sua família, mas ele fazia também uma ação social. Olha que interessante. Ele mostrou que era uma pessoa boa e sincera, mesmo estando numa posição meio que opressora para o povo judeu. Olha o que a Bíblia diz, tá? Ele fazia muitas esmolas ao povo. Então a nação certamente gostava dele, porque ele fazia ação social. Ele chegava, e até existem estudos que dizem que quando Roma, ou o Império Romano chegava numa cidade, ele trazia, de certa forma, um certo progresso para aquela cidade. Porque na cabeça de Roma, quando chegava na cidade, dizia que estava libertando o povo. E, de certa forma, colocando estradas pavimentadas, colocando uma espécie de encanamento, né, que existia. Eu nunca consigo lembrar o nome desse tipo de... vinha a questão de urbanização que eles traziam para a cidade, né? E alguns davam liberdade religiosa. Tanto é que Jerusalém estava sob o governo romano e o templo funcionava normalmente. Eles não proibiam ninguém de ter as suas religiões. Não proibiu, desde que não atrapalhasse aos auspícios de Roma. Né? Então a Bíblia diz, eu vou colocar aqui para vocês, no nosso caderninho aqui, na nossa anotaçãozinha aqui, a importância de Cornélio. O que a Bíblia fala sobre Cornélio. E eu vou deixar aqui para vocês, e vocês quiserem anotar, vocês anotem aí. Ele era, o que a Bíblia diz, que ele era piedoso,
Ele era piedoso, ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus. Olha que interessante. Ele orientava a sua família, isto é, orientava e por último, olha que interessante, por último não, né? Penúltimo, ele dava esmolas e por último, irmãos, a Bíblia diz que ele orava. Ele orava a Deus, gente. Está tudo aqui, ó. Ele era piedoso, temente a Deus, orientava a sua família tinha orientações, né? Seguia o Senhor. Ele dava esmolas, fazia ação social e ele orava. É ou não é um bom cristão? Hein? Olha só, ser temente a Deus, ser piedoso, orientar a sua família e orar a Deus não é a missão de todo cristão? Então praticamente ele era um cristão. Ele só não sabia ainda algumas coisas a mais. E eu vejo também uma coisa muito interessante aqui nesse estudo, e eu quero abrir esse parênteses. Deus usa o homem. Veja aqui, você vê mais à frente que Deus vai mandar para ele uma mensagem. Mas olha só, esse mensageiro diz que um homem vai vir pregar para ele. Às vezes a gente acha que Deus quer falar conosco através de anjos, através de revelações. Deus até pode falar, eventualmente Deus pode falar através de uma profecia, de uma revelação, de uma visão, eventualmente um sonho, eventualmente Deus pode fazer isso. Mas normalmente Deus chama um homem. Lembra o que aconteceu com Paulo? Paulo teve encontro com Jesus no caminho de Damasco, nós estudamos no capítulo 8 e 9. Paulo teve uma experiência profunda com Jesus, mas Jesus mandou ele encontrar-se com quem? Com Ananias, isso mesmo, com um homem que orientava. E depois, se você ver nos nossos estudos anteriores, você vai ver que Paulo, ele estudou com os discípulos. Ele foi ter com os discípulos. Essa história de que eu aprendo tudo sozinho, que eu não preciso que ninguém me ensine, que o Google me ajuda, isso é conversa fiada. Nós precisamos de professores. Nós precisamos de homens que nos passem, mas passem a palavra correta. E aqui diz que ele tinha essas características. Olha só, piedoso, temente a Deus, com a sua família, fazia muitas esmolas e orava, buscava ao Senhor. Um grande crente que era o nosso querido Cornélio, que nós estamos estudando aqui. Muito interessante, vamos ver aqui, continuar aqui. Vamos para o versículo 3 agora. O que o versículo 3 diz? Diz assim: e era quase hora nona. Hora nona, gente, é 3 horas da tarde, ok? 3 horas da tarde, você anota aí, hora nona, isto é, às 3 horas da tarde aconteceu algo com Cornélio, algo sobrenatural aconteceu com ele, era às 3 horas da tarde. Aliás, às 3 horas da tarde era um horário que o judeu fazia suas preces, fazia suas orações. Olha só o que um comentário diz. O tempo de oração pública, de acordo com o costume dos judeus, enquanto Pedro estava empenhado naquele dever sagrado, a aparência angelical foi algo semelhante à feita a Daniel. E agora Deus manda para esse homem Cornélio, às 3 horas da tarde, no horário de oração, no horário que ele tinha como costume orar, a Bíblia diz que ele teve uma visão. Olha o que o texto diz. Era quase 3 horas da tarde e viu claramente numa visão um anjo de Deus. Veja que interessante. Quando fala um anjo de Deus é porque existe o anjo do diabo, né? Ou o anjo do mal, ou o anjo que se desviou, ou o anjo que se rebelou contra Deus. Então, ele poderia ter recebido um anjo do mal também. Mas a Bíblia diz que ele recebeu um anjo. E aí diz o seguinte: um anjo de Deus que dirigia para ele e dizia. Veja que o anjo foi mandado por Deus para uma mensagem para Cornélio, para esse homem que Deus havia escolhido para fazer uma grande obra. E olha o que o anjo diz para Cornélio. Vamos ver o que o anjo diz. Versículo 4. O qual, fixando olhos nele e muito atemorizado, disse. Olha que interessante essas frases aqui. Fixando os olhos nele, deu atenção ao anjo. Ele viu que era algo sobrenatural. Ele deu atenção à voz de Deus. Era um homem temente a Deus mesmo. Era um homem que levava em consideração que estava acontecendo um fenômeno sobrenatural com ele. E a primeira coisa que ele fez, que eu também faria, todos nós faríamos, era: quem que se dirige quem é, Senhor? Interessante, ele perguntou quem era. É coisa de soldado, né? Quem és tu? E eu também, eu não sei, se a gente passar por uma experiência como essa, eu acho que a gente vai perguntar: quem és tu? Né? Quem está se aproximando de mim aqui? Né?
Aí o anjo fala, a primeira coisa que o anjo fala, você vê que até aqui, só quem falou foi o Cornélio. Ele viu, na verdade, quer dizer, o anjo falou sim, falou que fixando os olhos nele, o anjo dizia, Cornélio, falou o nome dele. Agora a segunda coisa que o anjo fala olha que interessante, versículo 4, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha só, suas orações são esmolas, subiram diante de Deus, sendo todas realizadas com simplicidade. Se ele fez, e aí a prova de que ele fazia as coisas com sinceridade, ele não fazia para aparecer, ele não fazia por religiosidade, porque religiosidade tinha uma religiosidade. Quantos homens, né, você lembra daquele texto bíblico em que Jesus fala do fariseu e do publicano, né? Porque um deles falava, eu não sou como este fariseu, eu sou o máximo. Não, ele realmente ajudava os pobres com o coração, e Deus viu isso, Deus viu o coração dele, tá? As orações piedosas e sinceras são muito apreciadas por Deus. E Deus viu essas orações, vieram diante de Deus, né? E não podemos esquecer dos sacrifícios que eram oferecidos antigamente para Deus, no passado, no Antigo Testamento. Eles ofereciam aqueles animais, todas as ofertas, né, que eram queimadas, e era guardado um aceite de Deus. Você lembra que Caim e Abel ofereceram as suas ofertas diante de Deus. E as orações de Abel subiram diante de Deus, e de Caim não. Então nós temos um homem aqui que a gente pode fazer uma comparação, que a oração dele, através das suas atitudes, dos seus atos, foi aceita assim como o de Abel. Olha que interessante. Então, continua dizendo aqui. Suas orações têm subido por memória diante de Deus. Aí, versículo 5. Agora primeiro o anjo dá um relatório. Deus tem separado para algo maior, mas agora eu tenho para você uma instrução. Agora eu tenho uma ordem para você. Deus me mandou com uma mensagem. Deus me mandou com uma ordem para passar para você. E eu vou passar essa ordem agora. Versículo 6. Versículo 5, perdão. Agora, pois, envia homens à cidade de Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro. Né? Então, olha só que interessante. Ele apresenta o que Pedro tinha que fazer. Você vai entrar em contato com Pedro. Mais uma vez aí, corroborando para o que o professor falou há poucos minutos atrás. Deus usa um ser humano para falar com outro ser humano. Deus pode eventualmente usar um anjo, mas nesse caso, em vários casos que nós vamos apresentar no livro de Atos, foi um ser humano que seria usado para falar. Por que o anjo não podia pregar? Eu fico pensando, por que o anjo não pregou direto para ele? Por que o anjo não chegou e falou que eu vim enviado pelo Senhor Jesus, eu vim enviado por Deus, eu vim enviado pelo Deus de Israel, ou o Deus que você tem seguido. Cornélio, a partir de agora você vai seguir, é o meu filho Jesus Cristo, segundo a palavra que Deus me deu. O anjo não poderia ter falado para ele? Poderia, irmão. O anjo poderia, mas não cabe a anjo pregar evangelho. É verdade que em Apocalipse a Bíblia diz que um anjo gigante vai voar na terra, né, durante a grande tribulação para pregar a verdade. Mas isso vai acontecer ainda, isso é no futuro. Hoje nós precisamos de homens para pregar. Hoje nós precisamos de pessoas que falem, que sejam usadas como Pedro foi usado. Como o anjo deu a ordem. E olha que interessante, Pedro estava com uma boa situação diante de Deus. Deus escolheu Pedro para pregar, assim como Deus escolheu Ananias para instruir na palavra Paulo, ou Saulo, ok? No capítulo 9. E aí diz o seguinte: este está com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Deus mandou um GPS para ele, deu a localização de onde ele encontraria o apóstolo Pedro. Olha que ele dá aqui, ó, o GPS. Cidade de Jope, na casa do Simão Curtidor, quer dizer, era uma pessoa conhecida no local. Quem era curtidor? Era só perguntar: vocês conhecem o Simão Curtidor? Né? Deu um GPS para ele e disse que a casa estava junto ao mar. Então, irmãos, olha aqui, Deus deu um GPS para ele, deu um caminho para ele chegar no local onde estaria Pedro. Mas veja que interessante, né? O anjo, ele dá uma ordem interessante. Por que o anjo não falou para ele ir lá? Por que será que o anjo não disse para o centurião ir lá? Talvez porque Deus queria fazer algo na vida do centurião e não queria ainda expô-lo.
Lembra que Jesus falou para o centurião falou, olha, Senhor, eu sou um homem que tem muitos soldados, eu mando, vai, e vem. Então, se eu souber a ordem aqui, ele já vai ser curado. Jesus viu até uma atitude nobre daquele centurião. Talvez Deus estava ali resguardando o centurião ainda para que ele tivesse uma experiência completa. E não queria expô-lo, ele sair da sua residência. Quantas pessoas iam perguntar, para onde você vai, né? E ele teve ali, de Deus, uma orientação. Manda alguém, olha só, versículo 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar Simão. Não era ele que tinha que ir a Jope, ele tinha que mandar pessoas a Jope. Às vezes a gente tem que usar uma tática, às vezes a gente tem que usar inteligência e não ser assodado, não ser apavorado. Ser uma pessoa que quer fazer as coisas em cima da hora, fazer as coisas em cima e fazer as coisas erradas. Então, tá aqui, ó. 7. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados. Olha isso, olha que interessante. Imediatamente o anjo foi embora e ele já obedeceu. Como era um homem justo, como era um homem bom, como eu falei aqui, ó, era um homem que cumpria ordens, porque ele estava acostumado a cumprir ordens, a receber ordens e a dar ordens. Então ele não ficou pensando, será que foi um anjo? A gente pensaria, será que foi um anjo de Deus? Será que foi o diabo? Eu acho que isso é diabo. Se fosse você, eu acho que é diabo, eu acho que não é anjo não. Eu acho que não é de Deus essa palavra não. Olha que interessante que diz, ele na mesma hora, versículo 7, retirando-se o anjo que lhe falava, chamou os 2 dos seus criados. Chamou 2. Olha que interessante. Lembra que o anjo falou, envia homens. E ele chamou 2. Ele está obedecendo. Olha só que interessante. E a um piedoso soldado dos que estavam ao seu, chamou 2 dos seus criados. E a um piedoso soldado dos que estavam com eles. Olha que interessante. Ele chamou 3 pessoas. Chamou 2 criados e um soldado. Isso também é importante, você chamar pessoas que vão acrescentar na sua vida. Chamar pessoas de confiança. Às vezes nós achamos que podemos falar com todo mundo as coisas. Ele poderia falar, olha, recebi um anjo na minha casa, eu sou muito importante. Não. Ele fez o seguinte, ele chamou 2 pessoas de confiança, 2 servos de confiança, 2 dos seus criados e a um piedoso soldado. Quando diz piedoso soldado, é que o soldado também certamente já era uma pessoa que ele estava falando de Deus. Quando diz aqui piedoso, essa palavra piedoso, pietá, significa religioso, significa devoto, significa uma pessoa que tem uma religiosidade. Então, provavelmente, eu entendo aqui nesse versículo, que este soldado também era uma pessoa temente a Deus. Sempre do seu lado tenha sempre pessoas temente a Deus. Tenha sempre pessoas que vão acrescentar, pessoas que vão acreditar em você, pessoas que vão andar junto com você. A pior coisa é você ter do seu lado pessoas que não confiam em você, pessoas que não têm uma boa impressão de você. Você tem que andar com pessoas que pensam da mesma forma que você. Né? E aí olha o versículo 8 que diz, e havendo-lhes contado tudo, os enviou a Jope. Ele confiava tanto nessas pessoas, que o que ele fez? Que ele contou tudo. Olha, eu tive uma visão, eu vi um anjo, esse anjo veio, apareceu e me deu uma ordem que eu mandasse pessoas até Jope. Versículo 9. E no dia seguinte, indo eles ao seu caminho, estando já perto da cidade, essa parte somente na aula que vem nós vamos prosseguir. Nós vamos ficar aqui na letra A, no versículo 9, né? Havendo contado tudo, nos enviou a Jope. Semana que vem nós vamos continuar nossa aula e nós vamos falar sobre o que aconteceu, né, com estes 3 enviados que Deus enviou, que Deus mandou, né, Cornélio enviar esses homens para Jope. Vamos ver o que aconteceu semana que vem na nossa aula Escola Dominical online, né? Escola Dominical no ar, tá bom? Quero agradecer você, esse é um estudo da Escola Dominical, que é uma iniciativa do Podcast, né? Que é um projeto de ensino da Palavra de Deus, de discussão da Palavra de Deus. O Podcast é um lugar que você pode perguntar, que você pode questionar, claro que dentro do respeito, sempre sobre a Palavra de Deus. Então fica aí a nossa dica, tá? Fica a nossa dica. Nós teremos todo domingo a Palavra de Deus nos seus corações, estudando o livro de Atos Apóstolos. Até terminar o livro de Atos Apóstolos, nós vamos continuar Romanos, Coríntios, Gálatas, a gente vai continuar estudando os livros, esses livros da Bíblia. Tá bom, meu irmão?
Fica com a gente, EBD no ar para você todo domingo às 17 horas. Deus te abençoe. E se você quiser enviar perguntas, envie perguntas pra gente. Questione, a gente está aqui para ser questionado. Se você tiver dúvidas, se você tiver observação, acrescentar alguma coisa, pode mandar pra gente que vai ser bem-vindo. Outra coisa que eu quero dizer a você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso mesmo, no nosso canal sempre tem um estudo bíblico para você, para abençoar a sua vida. Vai lá, se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações e dá aquele like. Também deixa um comentário e compartilha, tá bom? Até domingo que vem, fique na paz, tchau. Pode, Cris, debate com